Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Está escrito: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Vou reler e a igreja repete em seguida. Vamos lá? Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Sacerdote no deserto. Um pregador por excelência. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos orar? Querido Deus e Senhor nosso Pai, mais uma vez a Tua palavra vai ser pregada nesse santo púlpito. Pai, como o Senhor prometeu ao Teu servo naquela visão da noite, que sonhou com nós dois, ensinando e pregando a Tua palavra. Então abra-nos a porta da Tua palavra e venha com o Teu espírito de sabedoria, venha com o Teu espírito de revelação e revela-nos os segredos do Teu reino, a fim de que o Teu Filho Jesus Cristo apareça nessa noite e seja honrado, Pai Santo, entre a Tua igreja. E se a igreja crê, diz amém, Jesus. Tome o seu assento. Glórias a Deus. Um sacerdote no deserto. É sempre no deserto que Deus levanta os seus ministros, antes de trazer-o à luz, para exercer o ministério que o Senhor lhes confiou. Apesar de todo status angelical, igreja, ser o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, Lúcifer, o querubim ungido, intentou subir acima das mais altas estrelas de Deus e estabelecer o seu trono no lugar do Altíssimo. É óbvio que sua queda foi inevitável. Agora, este portador da luz, caído em densas trevas, se vê na oposição contra o reino de Deus. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, dentre a multidão de iniquidades deste querubim rebelde, Deus ele chega a destacar 2 dos seus pecados, dando nome aos tais como sendo os pecados responsáveis pela queda de Lúcifer. Ou seja, o pecado da soberba e o pecado da injustiça do seu comércio. Estes foram os 2 pecados que Deus denunciou pelo nome, dentre toda a multidão de iniquidades que se desencadeou no coração luciferino daquele anjo já rebelado contra Deus. Agora, o mercador de injustiça, Satanás, ele segue o seu caminho fazendo as suas vítimas. E nesse efeito dominó, após a sua queda, muitos dos anjos de Deus caíram após ele. Por meio desse pecado da soberba, Lúcifer conseguiu corromper a mente de 1/3 dos anjos de Deus, anjos sábios. E por meio
do seu segundo pecado, a injustiça do comércio, Deus diz que ele chegou a profanar santuários que estavam sob a responsabilidade deste querubim ungido, mas agora rebelde. Lúcifer, ele se levanta agora contra Deus. E o porquê que nós estamos trazendo à lembrança essa triste mancha que houve na história da eternidade antes de entrarmos no texto? É porque Satanás, igreja, sempre esteve por trás da queda de toda mulher e de todo homem. E com Israel não foi diferente. Satanás, para chegar ao ponto de derrubar um homem, derrubar uma mulher, derrubar um ministro de Deus, ele sempre usou e vai usar essas duas armas que ele tem na manga. Dentre tantos outros pecados que ele usa para derrubar os tais, ele tem como principal o pecado da soberba e o pecado da injustiça do comércio, para derrubar o homem, a mulher, para derrubar Israel, e nos nossos dias para tentar derrubar a igreja do Senhor. Aleluia. A soberba, ela se manifesta operando do lado de dentro, de maneira oculta. Se Lúcifer tivesse ficado tão somente nesse primeiro pecado da soberba, ele sozinho teria sido traspassado pela espada de sentença do Senhor. Mas como ele não se conteve, e esse turbilhão de violência desencadeado pelo pecado da soberba, nas entranhas de um coração já obscuro e caído, ele usou este pecado da injustiça do comércio para manipular aquela classe de anjos que foram conferidos aos seus cuidados, para ele conduzi-los ao louvor e adoração a Deus. E no caso de Israel não foi diferente. Ele usou esses dois pecados para derrubar Israel por duas vezes: a soberba e a injustiça do comércio. Ele usa a soberba, ele conseguindo aprisionar a sua vítima com o pecado da soberba, surge agora a necessidade da ostentação, de ostentar a vida vaidosa, soberba, jactanciosa. É aí onde entra o pecado da injustiça do comércio, que vai patrocinar essa ostentação deste pecado que procede da soberba, o pecado da injustiça do comércio. É só a gente voltar um pouco na história de Israel, no livro de Malaquias, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Deus, na terra dos viventes, escolhe Israel, a nação eleita, e Deus vai levantar sacerdotes que estarão incumbidos de conduzir o povo israelita ao louvor, ao culto, à adoração a Deus, através do ministério da palavra. E a partir do versículo 1 do capítulo 2, Deus ele entra em ação denunciando os sacerdotes da época, que já estavam corrompidos, que já tinham se desviado do caminho. Deus ele diz: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós, isto é para vocês. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isto no coração.
Eis que vos corromperei a semente e espalharei o esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, dos vossos animais sacrificados nos seus rituais de culto a mim. É isso que Deus está falando. E com eles sereis tirados da minha presença. Versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu conserto com ele, Levi, foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei, a minha palavra, a palavra da verdade, esteve na sua boca, na boca de Levi, o qual eu levantei, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e ele apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, o conhecimento, e da sua boca buscarão a lei. Porque ele, o sacerdote, é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O que está acontecendo aqui? Os sacerdotes de Israel, na lição do Velho Testamento, já tinham se corrompido. Eles já tinham descido de tal maneira que diante do povo eles perderam o crédito. Os sacerdotes que tinham como ministério o ministério da palavra, para com ela conduzir o povo de Israel no caminho da retidão, de um culto, de uma adoração em espírito e em verdade. Agora, os sacerdotes desviados do caminho tinham se rebelado contra Deus. E Deus chama a lembrança deles, desses sacerdotes que se acham agora no templo, suntuoso, em meio ao seu poder e glória, desfrutando de fartura, desfrutando de glamour. Esses sacerdotes aqui, eles nunca experimentaram o que é passar pelo deserto. Essa turma de sacerdotes chegaram nesta geração já estando tudo pronto. Eles não sabem o que é sofrimento. Eles não sabem o que é deserto. E Deus está chamando a lembrança deles o concerto que Ele, o Altíssimo, fez com Levi. E a primeira turma de sacerdotes. Um concerto que Deus fez com estes sacerdotes, filhos de Levi, no deserto, aos pés do Monte Sinai. Quando Deus disse para Moisés construir um santuário para que ele habitasse no meio do seu povo. E aquelas primeiras turmas de sacerdotes foram levantadas por Deus neste concerto, nessa aliança, no deserto, para conduzir o povo de Deus por caminho seguro, reto e justo, sem desviar para a direita nem para a esquerda, até chegar na terra prometida. Porque, igreja, é no deserto que Deus prova os seus escolhidos. É no deserto que Deus prova o que está no coração do escolhido e da sua escolhida. Porque é no deserto, privado da fartura, privado do glamour, da fama, dos status, do poder, da glória deste mundo, é no deserto, na solidão, em meio a todas as dificuldades, em meio a serpentes e escorpiões, em meio a salteadores, em meio a todo o perigo,
iminente no deserto que Deus prova os seus escolhidos para o exercício do santo ministério. E não obstante de muitos da casa de Israel, durante a jornada no deserto, terem se rebelado contra Deus e morrido no deserto, Levi e a sua casa, as suas primeiras turmas de sacerdotes, permaneceram fiéis a Deus. Frente a todo tipo de tentação que surgiu no deserto por 40 anos, a casa de Levi, as primeiras turmas de sacerdotes permaneceram fiel ao Senhor, porque foi isso que ele disse nessa denúncia a essas novas turmas de sacerdotes que se corromperam e deixaram o conserto que Deus fez com Levi. Chega esses dias e Deus faz a denúncia. Eles não sabem o que é provação no deserto. E é no deserto que Deus levanta o seu sacerdote, o pregador por excelência, responsável pelo ministério da palavra, com a qual ele vai conduzir o rebanho de Deus pelo caminho seguro, reto, justo, a fim de que os tais se desviem da iniquidade, do pecado, até chegar à terra prometida. Mas esses sacerdotes foram alvos da soberba aplicada por Lúcifer. E por meio deste pecado, a soberba, foi que o primeiro templo caiu por terra, foi destruído pelo fogo. Elemento que Deus usa como juízo para sentenciar aqueles que abandonam o seu conserto. É por isso que Deus está chamando a atenção deles, porque por detrás da queda desses sacerdotes aqui de Malaquias está o adversário. E Deus vai encerrando o cânon do Antigo Testamento com esta advertência, com esta palavra de aviso, chamando para o arrependimento os sacerdotes e o povo que já tinham se desviado, porque a palavra de Deus já não se achava mais na boca dos sacerdotes. Ficou alguns remanescentes, e aí Deus encerra o Antigo Testamento em Malaquias, e vai entrar um período sombrio de 400 anos, onde Deus vai ficar em silêncio, não haverá profecias, não haverá visões, não haverá profetas para denunciar, para confrontar o pecado dos sacerdotes e do povo. Deus fica em silêncio por 400 anos. Nada de visão, nada de profecia, nada de palavra. Até que chega o início do Novo Testamento, o novo concerto. E aí, dentro do templo, Deus volta a falar. E dessa vez ele quebra o seu silêncio ao falar com um sumo sacerdote, Zacarias, um dos remanescentes, que permaneceu fiel ao Senhor em meio a toda apostasia, em meio a toda corrupção que já estava generalizada entre o povo de Israel e entre todas as turmas de sacerdotes. Lá estava Zacarias, um dos remanescentes. E Deus quebra o silêncio e dentro do santuário, Deus fala com Zacarias. Deus fala com Zacarias, este sumo sacerdote da ordem de Abias. Deus quebra o silêncio e fala com ele. Zacarias, que significa o Senhor lembra.
Deus não havia esquecido o seu concerto feito com a casa de Levi, com a casa dos sacerdotes, os mensageiros, os pregadores levantados no deserto. Zacarias significa Deus lembra. E Deus, lembrando do seu concerto feito com a casa de Levi, ele fala com Zacarias, ele rompe, ele quebra o silêncio e promete a Zacarias um filho que vai se levantar no deserto. 30 anos se passa, Deus volta a ficar em silêncio. E como responsabilidade de sacerdote no templo é sacrificar um cordeiro às 9 da manhã e outro às 3 da tarde e entrar com esse sangue no Santo dos Santos, dentro do santuário, para remissão e perdão do pecado do povo e dele mesmo, do sumo sacerdote, eles já não tinham mais a arca dentro do Santo dos Santos, já tinha desaparecido. Estava lá apenas o lugar vazio, a cortina. Mas eles entravam para ministrar. E como ofício do sumo sacerdote é conduzir o povo ao louvor, à adoração, a um culto racional, a uma adoração em espírito e em verdade, por meio do ministério da palavra, foi que nós lemos a leitura inicial. 30 anos depois de Deus prometer a Zacarias, o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, pela ordem de Abias, porque anualmente, pelo costume sacerdotal, eles faziam igreja, sorteio, para a próxima turma de sacerdotes. E por meio de sorteios, eles indicavam o próximo sacerdote da próxima turma para poder ministrar no Santo dos Santos. Para você ter ideia, muitos dos sacerdotes de muitas turmas da casa de Levi passavam a sua vida inteira exercendo o seu ministério sem ter a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Porque quando eles faziam uso da sorte para saber quem era o próximo sacerdote, de quem era a próxima vez, muitos não caíam a sorte sobre eles para entrar no Santo dos Santos. Mas nos dias de Zacarias, não por sorte, mas Deus tendo domínio e controle sobre a sua obra, sobre a história de Israel e da humanidade, Deus escolheu Zacarias. 30 anos depois, a corrupção vai aumentando de tal maneira entre o povo, porque já não tem a profecia, a palavra rema, viva e revelada, como lâmpada para os seus pés e como luz para o seu caminho, visto que a maioria dos sacerdotes já estavam corrompidos nos dias do Novo Testamento que vai iniciar, eles já não faziam mais conforme o costume dos sacerdotes. Já não escolhiam mais por sorte. Agora era pela indicação dos procuradores de Roma e mediante a politicagem romana que já estava dominando Israel, e o culto ministrado no santuário, é que Roma, através dos seus procuradores, decidiam quem ia ser o próximo sumo sacerdote. Já não era mais Deus quem escolhia. Era o homem ímpio, carnal, sem temor a Deus, sem aliança com Deus, é que determinava quem era o próximo sumo sacerdote. Para você ter ideia, a coisa estava tão feia que tinha sacerdotes levantados pelos procuradores de Roma que ficavam apenas alguns meses e eram trocados e levantado outro sumo sacerdote. É aí onde vem a palavra de Deus, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes.
Veja que a palavra de Deus, ela sempre foi enviada no passado aos sumos sacerdotes, aos sacerdotes da casa de Levi, para que eles, como mensageiro, como pregadores da palavra de Deus, anunciassem ao povo o caminho justo e reto do Senhor. Mas Anás e Caifás, não obstante de serem sumos sacerdotes, levantados por Roma e não por Deus, corrompidos como eles estavam, tendo já feito do ministério um cabide de emprego, Deus, ao invés de dirigir a sua palavra a Caifás e a Anás, Deus envia a sua palavra no deserto. Há um outro sacerdote, que até então está no anonimato, esperando apenas o sinal verde do Deus do concerto com a casa de Levi, para então aparecer em cena e começar a liberar os oráculos do Senhor, a liberar a palavra do Senhor. É aí onde Deus dá o sinal para João Batista, filho de Zacarias, porque Deus se lembrou do seu concerto. Deus estava por 30 anos mantendo no anonimato João Batista. E João Batista, sendo filho de Zacarias, ele é da linhagem sacerdotal. Ou seja, se dependesse tão somente da vontade de Deus, e se fosse para ser conforme o costume sacerdotal, pela escolha de Deus, não era para Anás e Caifás estarem à frente do santo ministério da palavra no santuário. Era para João Batista estar lá, porque ele é filho de Zacarias, sacerdote. João Batista, ele é sacerdote. Porém, semelhante a Jeremias, que também era da linhagem sacerdotal, Deus o separou como profeta. Porque um dos ofícios do profeta era confrontar os sacerdotes, denunciar o pecado dos sacerdotes e do povo. E como Deus não podia mais contar com aqueles que estavam dentro do santuário, Deus tinha um remanescente no deserto. João Batista. E não obstante dele ser sacerdote, Deus o levanta como profeta. É aí onde a gente lê no versículo 3 de Lucas capítulo 3. E percorreu João Batista toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Claro, João é levantado por Deus como profeta, apesar de ser sacerdote também. Mas Deus levanta ele como profeta para chamar o povo ao arrependimento. O povo que já tinha se desviado do caminho, por causa do pecado da soberba e por causa da injustiça do comércio, que já estava profanando o santuário de Deus nos dias de Anás e Caifás. Com seu comércio na esplanada do templo. Eles vendiam cordeiros. E Deus não aceitava o sangue daqueles animais mediante a injustiça do seu comércio praticado na esplanada no quintal do templo. Porque eles tinham feito do ministério um cabide de emprego. Eles não queriam ganhar almas. Eles queriam ganhar a lã e a gordura das ovelhas. Tirar o máximo possível e manter o seu status de sacerdote. E manter a sua compostura hipócrita de alguém que não vivia em espírito e verdade. Esses sacerdotes já estavam desviados do caminho. E o povo, consequentemente, também. É por isso que Deus levanta João Batista no deserto. Ele levanta um pregador, um sacerdote no deserto, mas com boca de profeta.
nas ribanceiras do Rio Jordão, anunciando uma nova doutrina de batismo nas águas para o arrependimento dos seus pecados. O povo começa a ouvir essa nova doutrina. Não basta tão somente lavar as mãos e os pés. Agora tem que ser imergido nas águas do batismo, para arrependimento dos seus pecados. João, denunciando o pecado dos sacerdotes dentro do templo, aquela quadrilha, aquela nata corrupta. João, como sacerdote, também no deserto, já estava anunciando a vinda do Cordeiro de Deus, que não estava dentro do santuário, mas que estava fora do santuário, sendo preparado por Deus para ser imolado no tempo certo, para a remissão e perdão de todo o povo. É aí onde João, batizando os candidatos nas águas do Rio Jordão, um outro sacerdote, em Nazaré da Galileia, ouve falar que um pregador no deserto da Judeia está anunciando o arrependimento dos pecados. E aquele novo pregador, aquele novo sacerdote, que também vai se levantar na autoridade e no poder do Espírito Santo como profeta, para dar continuidade à denúncia dos pecados do povo e dos sacerdotes desviados dentro do santuário, é que aquele segundo sacerdote, em Nazaré da Galileia, vê aquele sinal no deserto da Judeia, pregado por João Batista. Ele vê como sinal de Deus para entrar em cena. Porque tinha 2 sumos sacerdotes no templo, dentro do santuário, corrompidos. E onde havia desonra, Deus entrou com providência para dar dupla honra. E ali se encontram os 2 pregadores enviados por Deus. Dentro das águas, João Batista, o sacerdote, o mensageiro, o pregador, o profeta, que já estava avisando o povo: vem um aí atrás de mim, após mim, que é maior do que eu. Ele é tão grande, ele é tão sublime, ele é tão santo, ele é tão fiel, ele é tão justo, que eu não sou digno de me agachar, desatar as correias dos seus pés, cheia de poeira, porque ele vem do deserto, fiel e verdadeiro, como um profeta e como um sumo sacerdote. Eu batizo com água para arrependimento dos pecados, mas esse que vem após mim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, para também fazer de vocês ministros da palavra de Deus. É aí onde há aquele encontro entre os 2 pregadores. João, dentro das águas do Rio Jordão, se vê diante do pregador por excelência, Jesus Cristo. Tu vens a mim para ser batizado, diz João? Sou eu que careço de ser batizado por ti. Aí o pregador por excelência, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo do Deus vivo, diz: João, deixa por agora, importa que seja assim, para cumprir toda a justiça de Deus. Me batiza, João. Foi que João o batizou nas águas. O Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, o Salvador da humanidade, o Salvador de Israel, que não precisava de salvação, sendo ele a própria salvação, se sujeitou à vontade do Pai, para exercer o ministério da palavra de maneira fiel e verdadeira, para trazer não somente os sacerdotes do templo ao arrependimento, mas todo o povo de Israel e todas as nações nos confins da terra. Após o seu batismo nas águas, você sabe que o céu se abre e o Pai felicíssimo da vida com seu Filho Jesus Cristo, Deus então abre a sua boca e diz: esse é meu Filho amado, em quem me agrado.
e que me alegro, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Jesus sai das águas e começa a exercer o seu ministério público, que vai durar 3 anos e meio. João Batista exerceu o seu ministério, ficou pouco tempo após Jesus aparecer em cena, e por causa da sua fidelidade ao ministério da palavra, ele perdeu a cabeça, mas não perdeu a sua salvação, porque ele teve um encontro antes com Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. É aí onde Jesus começa a pregar o arrependimento. E aqueles sacerdotes já corrompidos pelo pecado da soberba e da injustiça do comércio, tomados por inveja e muita raiva e muita fúria, perseguiram o Filho de Deus de maneira tão implacável, que chegaram a fazer comércio da alma do maior pregador que pisou neste mundo, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o sumo pastor das ovelhas, e se valendo de Judas Iscariotes, um dos ministros da palavra escolhido pelo próprio Jesus Cristo, vendeu o seu Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. A corrupção já tinha se infiltrado no ministério de Jesus por meio de Judas Iscariotes. E como os sacerdotes no templo tinham fechado a porta, nem eles entravam no reino de Deus e nem deixavam o povo entrar, porque essa era a denúncia de Jesus como profeta. O pai disse assim: não importa não, filho, eles fecharam a porta dentro do santuário, mas nós vamos abrir a porta aqui no deserto, do lado de fora no mundo, através do seu sacrifício, para que todos aqueles que ouvindo a tua palavra, crendo em ti, sendo batizados nas águas, sejam salvos. E é aí, fora do santuário, Deus usando a sua palavra do lado de fora do templo, que já estava contaminado, profanado pelos pecados dos sacerdotes e do povo, porque se tinha quem vendia no templo, é porque tinha quem comprava. Mas do lado de fora, Jesus está exercendo o seu ministério. E como Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no dia da consumação da sua vida, pendurado no madeiro, às 9 horas da manhã, o Cordeiro de Deus começa a derramar o seu sangue em expiação dos pecados da nação e do mundo. No mesmo horário que os sacerdotes estavam lá no templo, no santuário, no mesmo horário em que o sumo sacerdote estava no Santo do Santo, oferecendo o sangue de um cordeiro vendido, contaminado, que Deus já não aceitava mais, no Monte Calvário estava o Cordeiro de Deus, no mesmo horário, às 9 da manhã, começando a verter o seu sangue puro, santo e imaculado. Quando chega às 3 horas da tarde, no Santo do Santo, entra o sumo sacerdote Caifás, outra vez levando sangue de cordeiro vendido, comercializado no templo. E nesse mesmo horário, às 3 horas da tarde, no Monte Gólgota, o Cordeiro de Deus continua a verter o seu sangue em remissão, em perdão do pecado do povo e do mundo. Ali ele entrega a sua vida. E após ressuscitar ao 3º dia, aqueles que Jesus escolheu para o exercício do santo ministério, os 11 apóstolos, e depois Matias, e depois Paulo, ressuscitado, Jesus dá ordem ao colégio apostólico de pregar a sua palavra, de serem os sacerdotes dessa nova era, de serem os profetas dessa nova era, de serem os pregoeiros desse novo tempo, os mensageiros das boas novas. Jesus dá ordem aos 12,
E Jesus, no Monte das Oliveiras, estende a sua ordem, a grande comissão, aos 500 que vão se somar aos 12. E agora todos têm a incumbência de pregar a palavra, de que Jesus é o caminho, de que o concerto de Deus Pai está feito agora, não mais com Levi, mas agora com Jesus. Que segundo a ordem de Melquisedeque, é o sumo sacerdote por excelência, é o pregador por excelência, é o profeta por excelência. E a ordem é essa: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Fará parte desse novo sacerdócio. E é essa ordem que Jesus nos deu, igreja. Não devemos nos desviar para o caminho daqueles sacerdotes oriundos da tribo de Levi, que no discorrer do tempo se corromperam, por causa do pecado da soberba e da injustiça do comércio. Hoje, Satanás está usando essas mesmas armas para tentar corromper a muitos do ministro da palavra, a muitos pregadores da palavra. Hoje, o que a gente tem visto são muitos pregadores, são muitos sacerdotes, fazendo do ministério também um cabide de emprego, cobrando para pregar a palavra de Deus. Aquilo que Jesus disse, de graça recebei, de graça dai. Porque a salvação, ela é de graça. A salvação, ela é conquistada mediante a fé. É pela graça, mas não é de graça. Alguém pagou o preço. E o seu nome é Jesus. E a ordem dele é que se deve fazer a obra, sem esperar qualquer quantia, qualquer favor em troca como condição para ir. De graça recebeste, de graça dai. Curai os enfermos, expulsai os demônios, anunciai as boas novas, anunciai que o reino de Deus é chegado. Que todo pecador deve se arrepender, crer nele e ser batizado nas águas para herdar a vida eterna. É por isso, igreja, que em 17 anos eu nunca entrei por esse caminho perigoso que é o pecado da injustiça do comércio. Em 17 anos de ministério, nunca cobrei para pregar. Eu não prego para pregar, porque pregado em meu lugar, o pregador por excelência, Jesus, foi pregado em meu lugar. Eu não cobro para pregar, porque quando a minha carreira aqui findar, ninguém estará em meu lugar. Para essa dívida pagar, se eu me atrever a cobrar o que de graça Jesus, meu Senhor e Mestre, me ordenou a pregar. Fiquemos todos de pé. E você também não deve se corromper. Fique firme ao sumo sacerdote Jesus Cristo.